Uma dúvida que eu recebo bastante são as pessoas perguntando sobre o que são esses animais familiares, o que são esses espíritos familiares, como eles funcionam, para que eles servem. Vamos falar um pouco sobre isso? A primeira questão que a gente tem que falar é que existem muitas concepções sobre familiar em diferentes religiões. Eu vou falar que eu aprendi que é diante da demonolatria e um tanto da bruxaria natural, que são as duas religiões, no caso, práticas, que eu já fiz parte. Um detalhe é que bruxaria natural pode ser religião, tal qual a demonolatria também pode fazer parte, mas não necessariamente as duas são religiões, intrinsecamente. Mas agora voltando ao ponto. Quando a gente fala sobre familiar, a gente fala muitas vezes sobre animais, espíritos que se apossam de animais, porque tem afinidade energética com a gente e podem servir a gente de alguma maneira. Então, por exemplo, dentro da demonolatria, mesmo nos livros de Goécia, você nota que tem ali escrito, concede bons familiares, tal daimon concede bons familiares. Qual que é a ideia disso? Daimons têm legiões de espíritos. Deuses costumam ter legiões de espíritos. E o que isso acontece? O que acontece em relação a isso? Eles podem conceder um espírito para você, ou mesmo você pode criar um espírito, mas de modo geral, um Deus cria um espírito para você. Esse espírito pode assumir as características de um animal. Esse animal vai ser basicamente uma analogia para as capacidades e a afinidade energética que aquele daimon tem a um animal. E aí você pode sim colocar esse espírito em diversas crenças, mas isso aí já é uma coisa um pouco complicada que eu não vou explicar para vocês como faz, porque eu não posso, que é você colocar o espírito desse familiar dentro do corpo físico de um animal, certo? Que entra. Muita gente vai começar a falar, tá, mas qual que é a diferença de um familiar aqui, acolá? Como eu vou descobrir o meu familiar? A primeira coisa que eu vou te falar é, os familiares, eles se apresentam muito com a sua capacidade, porque familiares normalmente são espíritos que não vão ali te obedecer de maneira muito fiel, eles não são seus cachorrinhos, mesmo que sejam cachorros, eles não vão ser tão submissos a você. Então você tem que se mostrar superior a eles, você tem que mostrar que você tem uma capacidade espiritual que é digna deles trabalharem para você. Então normalmente os espíritos que vão trabalhar para você na forma de um animal, são espíritos e são animais que têm capacidades que você é muito bom em realizar, e eles vão trazer aquilo para um campo espiritual mais desenvolvido. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com pássaros. Pássaros estão ligados ao elemento ar. O que isso significa? São pessoas que normalmente têm uma boa comunicação, são pessoas que têm um pensamento muito rápido, têm um pensamento ágil, são pessoas que dominam muito bem a lógica, então são pessoas que são normalmente muito clareaudientes também. Então os pássaros, eles vão fazer parte disso, porque são pessoas que vão conseguir se conectar com eles mentalmente muito rápido, são pessoas que não vão deixar os pássaros passarem a perna nessa pessoa, porque eles são inteligentes. Então, assim, normalmente o elemento ar é sobre isso. Enquanto o elemento fogo vai ser sobre outra questão, o elemento água vai ser sobre outra questão, o elemento terra vai ser sobre outra questão. Então, é muito sobre você provar para aquele familiar que você é capaz de ser superior a ele. E aí você atinge o respeito dele. Por isso que muitas vezes você tem um espírito supervisionando isso, para impedir que muitas vezes esse espírito se revolte completamente